O que eu fiz após ver minha namorada dançando com outros homens? A revolta silenciosa que ela não esperava. Olá, comunidade do Reddit da hora. Hoje eu vou compartilhar uma história que mudou completamente minha vida, minha visão sobre respeito e sobre o que significa realmente colocar limites em um relacionamento. Essa história começou como uma noite comum, mas terminou como um ponto de virada que nunca imaginei viver. Me chamo Breno, tenho 32 anos. Trabalho como investidor, sim, aquele cara que fica analisando gráficos, tendências de mercado e toma decisões baseadas em lógica e risco calculado. Talvez essa parte da minha personalidade tenha sido crucial para o que aconteceu. Eu namorava há 2 anos e meio com a Ayla. Ela tinha 28 anos, era professora de dança de salão, cheia de vida, extrovertida, o completo oposto da minha personalidade mais reservada e analítica. E isso sempre funcionou. O yin e o yang, vocês sabem? Eu equilibrava ela, ela me tirava da zona de conforto. Nós nos amávamos. Pelo menos eu estava absolutamente certo de que sim. Acontece que, em relacionamentos, às vezes a gente descobre que o que é óbvio para nós não é nem um pouco óbvio para outra pessoa. E foi numa sexta-feira aparentemente normal que eu tive essa lição de forma brutal, pública e inegável. Era aniversário de uma grande amiga dela, a Luna. Luna é aquela pessoa carismática, que adora uma festa grande e havia alugado uma área VIP num dos clubes mais badalados da cidade. Ayla estava animadíssima. Comprei um presente bom, separei uma camisa social que ela gostava, estava pronto para ser o namorado comportado que faz hora, ri das piadas e segura as bolsas. Ayla me olhou antes de sair, deu aquele sorriso maravilhoso e disse: "Hoje vai ser divertido, amor. Prometo que vou te soltar na pista." Eu ri porque dançar não é realmente minha praia, mas eu estava disposto a tentar. Por ela. Chegando no clube, a energia era intensa. Luzes piscantes, a batida da música literalmente vibrando no chão, gente bonita e confiante por todos os lados. Meu instinto de analista já começou a fazer cálculos. Probabilidade de eu me divertir aqui, 30%. Probabilidade de ficar com dor de cabeça, 85%. Mas ignorei meus próprios dados. Nos encontramos com o grupo. A Luna, seu namorado e mais uns 6 ou 7 amigos, incluindo o Rael. O Rael precisa de uma apresentação à parte. Rael é instrutor de CrossFit, amigo de longa data da Luna e tinha uma energia invasiva. Ele cumprimentou a Ayla com um abraço que durou segundos a mais do que o normal. E quando me cumprimentou, foi com um aperto de mão firme e um olhar rápido de avaliação. Algo em mim, um sinal de alerta muito sutil, ligou. Mas ignorei. Não seja o namorado inseguro, Breno, pensei. A festa seguiu. Bebemos, conversamos aos gritos por causa da música, e a Ayla estava radiante. Ela realmente amava aquele ambiente. Por volta da meia-noite, depois de alguns drinks, ela me puxou pela mão. "Vamos dançar." Eu fui. Tentei acompanhar o ritmo, mas é sério, parecia um poste desengonçado tentando sambar. Ela ria, era fofa, tentava me guiar, mas dava para ver nos olhos dela. Ela queria realmente dançar. E eu estava limitando aquela experiência dela. Foi quando ela olhou para mim e disse: "Amor, você se importa se eu for dançar um pouquinho com o Rael? Ele sabe os passos dessa música. Ele é muito bom." O coração deu um nó. Meu cérebro racional entrou em conflito com um instinto primitivo. O cérebro venceu no início. "Claro, vai lá. Me traga uma água, por favor." Ela deu um beijo rápido na minha bochecha e foi. E eu fiquei parado na beirada da pista, segurando o casaco dela e a bolsa da Luna e assistindo. E aí, meus amigos, começou o espetáculo. Não foi uma dança, foi uma performance de intimidade pública. O Rael a segurou pela cintura, puxando-a para perto dele de uma forma que não havia espaço nem para uma folha de papel entre eles. Ayla jogou os braços em volta do pescoço dele, e eles começaram a se mover em sincronia. Mas era uma sincronia que parecia íntima demais, privada demais. Ele sussurrava coisas no ouvido dela. Ela ria e jogava a cabeça para trás, expondo o pescoço. Meus dedos se apertaram em volta do copo de água. Mas ok, uma música. Ela voltaria. A música terminou. E começou outra. E eles continuaram. Não era mais uma dança de salão bonita. Era um grinding, aquela dança sensual onde os corpos se esfregam. Ayla de costas para ele, se movendo com uma naturalidade que me doía. O olhar do Rael sobre o ombro dela, encontrando o meu.
E nele não havia desafio nem provocação. Havia indiferença, como se eu nem estivesse ali. Como se ele tivesse o direito natural de estar ali, e eu fosse um garçom, um detalhe. Minha respiração ficou pesada. A lógica do investidor começou a falhar. Os dados não batiam. Namorada plus, amigo plus, dança exagerada. Desrespeito. O resultado piscava em vermelho na minha mente. E então veio o ápice. A música mudou novamente. O Rael sinalizou para um amigo dele, um cara alto que eu nunca tinha visto. Em um movimento fluido, quase como um revezamento, ele passou a Ayla para o amigo. E ela, sem qualquer hesitação, sem sequer olhar para trás em minha direção, continuou a dançar, agora com um estranho completo. O mesmo nível de proximidade, as mesmas mãos nos quadris dela, o mesmo riso solto. Foi aí que algo dentro de mim quebrou. Não foi um estalo de raiva, foi um clique silencioso e gelado, como quando um sistema de segurança percebe uma invasão e muda automaticamente para o modo de lockdown. A emoção saiu de cena. A observação pura e a decisão entraram. Eu vi ela ir para um terceiro cara, um dos DJs que desceu do palco. A mesma coreografia de intimidade. Ela estava no centro de um trio masculino, sendo passada de um para o outro, e em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, ela olhou para a mesa onde eu estava. Foi como se eu tivesse evaporado. Peguei minhas coisas. Caminhei calmamente até a beira da pista. Esperei ela terminar um giro e ficar de frente para mim. Nossos olhos se encontraram. O sorriso dela esmaeceu um pouco. Eu disse com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ayla, vou para casa. Estou exausto. Ela fez uma caretinha de criança mimada. Breno, já? Agora tá bom ainda. Relaxa. Você está se divertindo muito, não quero atrapalhar. Boa noite. Ela agarrou meu braço com um pouco de irritação. Por que você está sendo assim? É só uma dança. Eles são meus amigos. Você está me vigiando? A pergunta ecoou na minha cabeça. Você está me vigiando? Não, eu estava presente. Há uma diferença colossal. Vigiar? Eu estou aqui, Ayla. Você que não está comigo. Você está com eles. Todos eles. Um de cada vez. Ela soltou meu braço como se eu tivesse cuspido nela. Os olhos dela brilharam não de tristeza, mas de raiva pura. Nossa, você é muito dramático. Inseguro pra caramba. Todo mundo aqui tá dançando assim, é normal. Sai da tua bolha, Breno. Para de ser controlador. A palavra controlador foi a última peça do quebra-cabeça. Era a defesa clássica de quem sabe que está errada, mas quer inverter a culpa. Naquele instante, qualquer dúvida que pudesse ter existido se dissipou. Sorri, um sorriso sem nenhuma gota de humor. Tudo bem, você está certa. Me desculpe por incomodar sua noite. Divirta-se. Dance à vontade. Virei e saí. Não corri. Caminhei com passos firmes, ouvindo a música alta desaparecer atrás de mim, substituída pelo silêncio relativo da rua. Não senti vontade de chorar. Senti um vazio limpo, como um grande salão vazio depois de uma festa bagunçada. Era hora da faxina. Atualização. 1. A viagem de volta para casa no Uber silencioso foi o meu momento de planejamento de estratégia. O investidor dentro de mim assumiu o controle total. Ativo. Relacionamento de 2,5 anos com a Ayla. Problema. Quebra de confiança, desrespeito público, inversão de culpa, ausência de remorso. Risco. Continuar resultaria em mais desrespeito, erosão da minha autoestima e estabelecimento de um precedente onde meu desconforto é drama. Solução. Liquidar o ativo, imediatamente e completamente. Cheguei em casa à 1h da manhã. O apartamento cheirava ao perfume dela. Isso não me abalou. Era apenas um dado sensorial. Abri o armário do quarto. Comecei pelas roupas. Dobrei cada blusa, cada vestido, cada calça jeans com uma precisão meticulosa. Não era raiva. Era eficiência. Separei as meias, as roupas íntimas, os casacos de inverno guardados no alto. Os sapatos, cada par em sua caixa. A prateleira de maquiagem no banheiro foi esvaziada em uma caixa organizadora. Os livros dela da estante, os enfeites bobos que ela tinha comprado para a sala, aquele cobertor de pelúcia ridículo que ela adorava enrolar para assistir Netflix. Tudo. Cada item era uma memória, sim. Mas na minha mente, cada memória agora vinha com a legenda daquela noite. É só uma dança. Você é dramático. E a memória perdia o colorido,
virava preto e branco e depois virou só um objeto a ser colocado em uma caixa de papelão. 2 horas e meia depois, tudo que pertencia a Ayla no meu apartamento estava arrumado em 7 malas, 4 caixas e 2 sacolas, alinhadas perto da porta de entrada. Parecia a logística de uma mudança. E era. Peguei o celular. Pesquisei por chaveiro 24. Liguei para o primeiro. Um senhor de voz cansada atendeu. Preciso trocar todas as fechaduras da minha porta principal. É urgente. Ele chegou 50 minutos depois. Um homem de uns 60 anos, com uma maleta de ferramentas. Nem perguntou o motivo. No trabalho dele, ele já tinha visto de tudo. Enquanto ele trabalhava, serrando, parafusando, instalando as novas fechaduras brilhantes e resistentes, eu escrevi o bilhete. Não era um texto longo. A fúria pede parágrafos inflamados. A decisão pede precisão cirúrgica. Peguei um cartão de visita meu, virei o verso e escrevi com minha caneta tinteiro preferida. Ayla, você tem todo o direito de dançar com quem quiser, da maneira que quiser. E eu tenho todo o direito de não aceitar isso ao meu lado. Suas coisas estão aqui. As chaves antigas não funcionam mais. Boa sorte na sua nova coreografia. Breno. Não era cruel. Era definitivo. Era a cláusula de rescisão de um contrato que ela rasgou. Colei o bilhete na porta, do lado de fora. Paguei o chaveiro, agradeci. Fechei a porta. Ouvi o som sólido, seguro, do novo mecanismo encaixando. Aquele clique foi mais satisfatório do que qualquer coisa naquela noite. Deitei na cama. O lado dela estava vazio, o travesseiro sem o cheiro do shampoo dela porque eu já tinha colocado a fronha na caixa. E eu dormi. Um sono profundo, pesado, como se tivesse carregado um peso enorme por meses e só agora tivesse conseguido soltá-lo. Atualização 2. O sol da manhã de sábado entrou forte no quarto. Acordei às 8, como sempre. Fiz meu café, liguei o computador, dei uma olhada nos mercados asiáticos que tinham fechado. A rotina era um porto seguro. Por volta das 11 horas, o interfone tocou. Olhei. Era ela. Deixei tocar até parar. Minutos depois, meu celular pessoal explodiu com notificações. Ligação perdida. Ligação perdida. Ligação perdida. WhatsApp. Onde você está? Meu Deus, Breno, me deixa entrar. Isso não tem graça. Desliguei o celular. Então veio o som das chaves tentando abrir a porta. A chave velha raspando, girando inutilmente na fechadura nova. Um silêncio. E então, várias batidas na porta. Breno, abre a porta. Breno, pelo amor de Deus. Era a voz dela, mas transformada. Rouca, arrastada pela bebida e pelo grito, cheia de um pânico que não era apenas físico, era existencial. Levantei-me, tomei um último gole de café e abri a porta. Ela estava destruída. Vestido amassado, cabelos revoltos, maquiagem escorrida formando sombras escuras sob os olhos. O hálito forte de álcool e cigarro chegou até mim. Ela olhou para mim, depois para a montanha de malas e caixas, depois para a fechadura nova. A expressão dela passou por estágios rápidos, confusão, incredulidade, raiva e, por fim, um medo profundo e gelado. O que é isso? Ela sussurrou, apontando para as coisas. São suas coisas, Ayla. Tudo está aí. Pode conferir. Você me expulsou por causa de ontem? Você é louco. A voz dela subiu para um grito novamente, atraindo a atenção de um vizinho que abriu a porta para olhar e rapidamente a fechou. Por causa de ontem, sim. Pelas suas ações de ontem. E pelas suas palavras. Isso é um absurdo. Eu só dancei. Você está fazendo um escândalo, uma tempestade em copo d'água. Você é inseguro, possessivo, eu já disse. Usei a técnica que uso com clientes emocionais no mercado. Fiquei calado por alguns segundos, deixando a acusação dela pairar no ar e perder força por falta de eco. Ayla, falei baixo e devagar. Se fosse eu. Se eu tivesse passado a noite toda esfregando meu corpo em 3 mulheres diferentes, segurando elas pela cintura, sussurrando no ouvido delas, e quando você reclamasse, eu dissesse que você é dramática, controladora e que é só uma dança, você estaria aqui agora? Ou você teria ido embora na noite passada? Ela ficou paralisada. A boca entreaberta. Os olhos antes cheios de fogo, agora piscavam rápido, processando. Ela sabia a resposta. Ela sabia que teria surtado. Teria chorado, xingado, talvez até terminado na hora.
A hipocrisia do comportamento dela a atingiu como um tijolo. É diferente, ela tentou, mas a voz saiu fraca, quebrada. Como é diferente? Me explica, porque eu realmente quero entender a lógica. Ela não conseguiu. As lágrimas começaram a cair de verdade agora, não de raiva, mas de uma dor aguda e da percepção de uma perda iminente e irreversível. Breno, eu não quis te magoar. Eu só estava bêbada, estava me divertindo. Não significava nada. Eles não significam nada. Você é quem eu amo. Era a desculpa clássica. A minimização. Não significava nada. Mas se não significava nada, por que valia a pena machucar quem supostamente significava tudo? Se algo que não significa nada tem o poder de destruir o que significa tudo, então sua escala de valores está muito invertida, respondi, ainda calmo. E ontem você não me amou. Você me desrespeitou. E depois me insultou. O amor não faz isso. Eu mudo. Eu peço desculpa. Por favor, deixe eu entrar. Vamos conversar. Ela tentou passar por mim, mas eu me mantive firme na porta. Não há mais o que conversar. A decisão foi tomada, com base nas informações que você mesma me forneceu. É irrevogável. Precisa de ajuda para levar as coisas? Posso chamar um carro por aplicativo. O olhar dela se tornou selvagem, desesperado. Ela viu que a frieza, a lógica impessoal com que eu estava lidando com aquilo era pior do que qualquer gritaria. Não havia emoção para ela argumentar contra. Era um fato consumado. Você é um monstro frio. Você nunca me amou de verdade. Ela gritou, em um último ataque. Talvez você tenha razão, concordei, surpreendendo-a. Talvez o cara que você conheceu não existisse mais. Ou talvez o amor precise de respeito para existir. E ele simplesmente morreu ontem à noite. Na pista de dança. Peguei minha carteira, tirei uma nota. Para o táxi, disse, colocando-a em cima da mala mais próxima. Tome cuidado. E fechei a porta. Desta vez, lentamente, olhando nos olhos desesperados dela, até a fechadura encaixar com um clique final. Ouvi o som. Um choro sufocado, abafado. Depois o arrastar pesado de malas pelo corredor. Um barulho de coisas caindo. Um soluço. E então, silêncio. Senti um aperto no peito? Senti. Era luto. Pelo que tínhamos tido. Pelo futuro que imaginei. Mas era um luto limpo, sem veneno. Como chorar por alguém que já partiu há muito tempo. E você só descobriu agora. Atualização final. 1 mês se passou. O apartamento tem um novo layout. Mudei os móveis de lugar. Comprei um quadro novo para a parede que antes tinha uma estante cheia de tralhas dela. Contratei uma diarista para uma faxina profunda. Não há mais um único vestígio físico dela aqui. Profissionalmente, foi um mês espetacular. Com a cabeça limpa, consegui focar em análises complexas e fiz uma série de investimentos ousados que renderam mais do que o esperado. Parece clichê, mas quando você arruma a casa emocional, outras áreas prosperam. E as informações? Elas vêm, através dos amigos em comum que ainda tenho contato. Ayla ficou devastada nas primeiras 2 semanas. Disse a todos que eu era um narcisista, controlador, que terminei por ciúmes doentios. Alguns acreditaram, principalmente os que só ouvem um lado da história. Mas a Luna, a aniversariante daquela noite fatídica, me mandou uma mensagem há alguns dias. Ela se sentia culpada. Breno, não é da minha conta, mas eu preciso dizer. Eu vi tudo. E eu não fiz nada. A Ayla estava errada e ela sabe disso. Ela está arrasada, mas não pela dança. Ela está arrasada porque percebeu que perdeu alguém que realmente a respeitava, por causa de uma necessidade idiota de validação de homens aleatórios. O Rael tentou ficar com ela depois, e ela caiu na real. Ela o afastou. Ela não vai mais em festas. Está só. E eu sinto muito por não ter puxado ela pela saia naquela noite. Você merecia alguém melhor. Desejo tudo de bom. Respondi simplesmente. Obrigado pela mensagem, Luna. Não há culpados, só consequências. Espero que ela fique bem. E é isso. Não bloqueei a Luna, mas bloqueei a Ayla em tudo. Não por ódio, mas por cura. Não quero saber dos altos e baixos dela. Ela é o passado. E eu estou bem. Saí algumas vezes. Conheci pessoas novas. Nada sério ainda. Estou reaprendendo a gostar da minha própria companhia, do silêncio do meu apartamento, da liberdade de fazer minhas escolhas, sem ter que considerar alguém que poderia me chamar de dramático,
por me sentir desconfortável. A moral da história não é sobre ser durão ou sobre vingança, é sobre autorrespeito. Relacionamentos são contratos de risco compartilhado. Você investe seu tempo, sua vulnerabilidade, seu amor. A outra pessoa faz o mesmo. O lucro é a felicidade mútua, o crescimento conjunto. Mas quando uma das partes começa a operar fora do combinado, a arriscar o capital emocional do outro em investimentos de alto risco e baixo valor, como a validação momentânea de estranhos, é seu dever como gestor da sua própria vida liquidar essa posição. Não é dramático, é prático. Não é vingança, é sobrevivência. Não é sobre controlar o outro, é sobre controlar a si mesmo e o que você permite na sua vida. Eu permiti amor, respeito e lealdade. Ela violou os termos. Eu cancelei o contrato. E hoje danço sozinho na minha sala, sem nenhum ritmo, mas também sem ninguém me pisando nos pés e dizendo que o problema é com os meus sapatos. A paz às vezes tem o som de um clique de uma fechadura nova, garantindo a sua própria segurança. E essa melodia, para mim, é melhor do que qualquer música de clube. Se essa história ressoou com você, deixe seu like, comente o que faria no meu lugar e se inscreva no canal para mais reflexões sobre vida, relacionamentos e investimentos emocionais. Até a próxima.